No último vídeo que eu fiz sobre como montar uma pool de liquidez usando apenas o celular, despertou algumas dúvidas nas pessoas. Como, por exemplo, como que eu faço para sacar? Como que eu vejo minha pool? Como que eu desmonto? Como que eu faço rebalance? Então é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Até fiz um mapa mental aqui, ó. Primeiro, eu vou te ensinar a coletar a taxa, depois eu vou te ensinar a adicionar mais liquidez na sua pool, vou te mostrar como remover a liquidez que você já adicionou, como desmontar a pool e como mover o range, tudo isso usando apenas o seu celular. Então vai aparecer a tela do meu celular aí pra você, ó. Tecnologia! E aqui eu vou começar abrindo a minha conta da Chainless. Marinho, o que é a Chainless? Cara, se você não viu meu último vídeo onde eu ensino como montar pool de liquidez usando o celular, você tem que ver. Inclusive, o link da Chainless vai estar aí na descrição desse vídeo, fixado no primeiro comentário. Para você conseguir acessar o aplicativo, você precisa de um código, porque é um aplicativo que só acessa por convite. Aí você pode colocar lá Marin no código de acesso, que vai liberar a Chainless para você. Inclusive, essa aqui é uma ótima opção para quando você quer transformar reais em dólares ou reais em cripto. É uma ótima opção caso você queira fazer uma autocustódia de criptomoeda, caso você queira investir em Bitcoin, caso você queira colocar dinheiro aqui numa renda fixa, ó, por exemplo. É muito simples. Depois que você faz sua conta, eu já mostrei, você vai lá na sua fotinho, clica ali nos limites e faz uma primeira confirmação só para poder liberar o Pix para você. Aí você vai ter a opção de vir aqui, ó, depositar real brasileiro. Põe ali a quantidade que você quer depositar por Pix, gera um código e o dinheiro cai aqui na hora dentro desse app. Aí, está vendo que eu tenho aqui R$120 e 1 cento de dólar. Aí eu posso ou transformar esse real em dólar, ou eu posso comprar cripto se eu vier aqui em carteira, cripto, eu posso comprar Bitcoin, o que eu quiser, Ethereum, enfim. Normalmente eu sempre uso para comprar dólar, aí daqui desse aplicativo eu mando para minha MetaMask para mim poder usar no mercado cripto em geral aqui. Porém, como esse aplicativo tem aquela tecnologia de abstração de carteira, meio que você que está com a custódia das suas criptos. Porém, o acesso é no e-mail. Se você perder acesso ao seu e-mail, igual eu conectei minha conta da Chainless usando meu e-mail, se eu perder esse acesso, já era. Mas beleza, vamos começar aqui então. A primeira coisa é como coletar as taxas. Eu já tinha te mostrado no outro vídeo como montar a pool de liquidez. Fiz um passo a passo completo. Se você não viu, não se preocupa, não sai desse vídeo agora para não ferrar minha retenção. No final eu vou deixar esse vídeo ensinando como montar a pool de liquidez aqui usando a Chainless. Mas basicamente você clica ali em cima de onde está seu patrimônio. Tá vendo? Ó, meu patrimônio, $39. Eu clico ali em cima. Paf! Abriu aqui para mim os meus investimentos. Aí eu vou descer um pouquinho essa tela. Aí tem ali saldo para investir, que é o saldo que está na minha conta. Aqueles R$120 que ele mostra aqui para mim em dólares, né? Dá $22 e 1 cent em USDC. Embaixo, investimentos, é qualquer outra moeda que eu tenha, sei lá, Ethereum, Bitcoin, dólar, se eu comprar uma XRP, qualquer outra cripto vai aparecer aqui na parte de investimentos e é um saldo que eu posso usar também. E se eu desço mais um pouquinho ali, tem a pool de liquidez. Então, tá montado uma pool de Ethereum com o USDT, que quando eu gravei o vídeo era mais interessante. Se você for lá no vídeo, você vai saber por quê. Eu dei inclusive algumas dicas para você escolher uma pool. E é só eu clicar em cima dela, ó. Vou clicar em cima dela e vai abrir aqui para mim. Então tá mostrando ali uma rentabilidade estimada de 33% ao ano, que é 3 vezes mais do que te paga o mundo real, que te dá ali 12% ao ano, né? Então uma pool segura de Ethereum com dólar pagando 33% ao ano é bom demais, cara. Eu não tenho nada que reclamar. E você pode ver que da cotinha, um pouquinho de grana que eu pus ali nessa pool, ela tá com $17 agora. Teve ali os rendimentos dela. Eu tenho 15 cents em Ethereum e 13 centavos de dólar em USDT. Ou seja, vai dar um total aqui de 28 cents de dólar. Nossa, Marinho, só isso? Cara, essa pool vai render uma faixa aí de uns 3% ao mês. Não tem mágica. Eu já expliquei várias vezes que a pool de liquidez não vai fazer você ganhar dinheiro e ficar milionário da noite para o dia. A pool de liquidez vai simplesmente multiplicar o dinheiro que você tem. Então, se você tem muito dinheiro para multiplicar e souber trabalhar com pool de liquidez, você vai multiplicar muito dinheiro e pode ser uma fonte de renda interessante. Agora, você só tem uma merrequinha igual eu, montei a pool aqui com $17. Porra, eu esperava o quê?
Você tem pouco dinheiro, você vai multiplicar pouco dinheiro. Pouco vezes pouco continua sendo pouco. Então a pool de liquidez não é a mágica que vai te deixar milionário. O que vai fazer você ganhar mais dinheiro é você diversificar e procurar novas fontes de renda. Aí sim, você pega da nova fonte de renda que você está ganhando, separa um pedacinho e põe em pool de liquidez. Isso aqui só vai fazer diferença para você daqui a uns 10 anos. Não é de hoje para amanhã. É uma parada muito a longo prazo. E envolve estudo, envolve várias outras coisas. Entendeu a questão? Então, ó, você vê que para coletar as taxas tem um botãozão amarelo enorme, fica bem no meio da tela, que se chama recolher rendimentos. Eu vou clicar nele. Aí olha só, ele fala para mim, confirme os detalhes do seu recolhimento. Aí ele mostra para mim, você receberá 0.0000377 Ethereum, que dá 15 cents, e mais 0.138 USDT. Aí eu baixo aqui, beleza, tem as taxas, ó. Tá vendo que eu tenho que pagar a taxa? A taxa dá menos de 1 centavo, mas você tem que pagar essa taxa que é o gás da rede. É o gás da rede Polygon para você fazer essa coleta. Nesse caso aqui, qual que é a taxa da Chainless? Sem taxas. Ah, mas a Chainless cobra taxa em algum momento? Com certeza. Porque isso aqui é uma empresa, a empresa precisa ter o faturamento dela, tudo cobra taxa de você. Todas as corretoras, todas as DEX, algumas te dão alguma, sei lá, taxa zero em uma coisinha ou outra, mas todas cobram, porque é essa a fonte de faturamento deles. Então eles têm que cobrar para poder manter a empresa funcionando. Porém, se você for comparar qualquer taxa que a Chainless cobre de você com as outras, você vai ver que se não for a melhor, ela está entre uma das melhores, com as taxas mais competitivas do mercado. Nesse caso aqui, para mim coletar os rendimentos da minha pool, a Chainless não cobra nada. É só o gás da rede que eu vou pagar, que nesse momento está dando menos de 1 centavo de dólar. Então eu vou clicar aqui, ó, confirmar. Aí esse dinheiro leu a minha face, a minha skin aqui, gratuita, do governo. Aí eu posso colocar, ó, sua transação foi enviada para ser processada na blockchain. Então isso aqui está sendo processado lá na Polygon e o dinheiro vai vir para mim. Eu posso clicar aqui, acompanhar transação, se eu quiser. Aí tem lá tudo bonitinho e vai aparecer ali em atividade, ó, você viu? Eu dei um refresh aqui na página, puxando para baixo e apareceu ali, ó, hoje resgate de pool. Se eu clicar em cima, ele mostra aqui para mim os detalhes e tá vendo ali TX hash. Esse é o hash da transação. Se eu jogar lá na Polygon Scan, vai ter tudo certinho lá, o hash dessa transação para mim poder acompanhar, que já foi concluída. Agora eu posso voltar aqui para o início. E você viu, ó, já aumentou, tava 39 e pouco, foi para 40 dólares e 15 cents. Se eu clicar aqui em meu patrimônio e descer um pouquinho, você vai ver que essas taxas que eu coletei foi adicionada ali nos meus investimentos que eu já tinha, que é o Ethereum e o USDT. Então já adicionou automaticamente ali. Eu posso sacar esse Ethereum daqui, mandar para uma MetaMask, posso mandar para uma corretora, posso reinvestir na mesma pool, posso transformar em dólar e investir em uma outra pool. Então eu tenho várias opções do que eu posso fazer com essa grana agora que eu saquei. Vamos para o segundo ponto, que seria como adicionar mais liquidez. Teve gente que me perguntou. E muitas vezes a dúvida das pessoas, a principal é o seguinte: Marinho, todo mês eu vou adicionar um pouco de dinheiro. O que eu faço? Coloco sempre na mesma pool ou sempre monto outra? E cara, isso vai ser uma decisão muito particular sua, tá entendendo? É claro que você tem que traçar uma estratégia. Então, se você começou a pool lá, igual eu, a minha tá com 17 dólares, compensa eu já vir montar outra? Não. Se eu vou colocar mais 10 ou 20 dólares, compensa eu colocar nessa mesma pool, para que ela tenha ali no mínimo uns 100 dólares, e se render os 3% que a gente espera ao mês, vai me render 3 dólares por mês, que aí vale mais a pena para mim fazer o saque. Agora, se tem pouca grana, vai colocando na mesma pool, se é pouca grana, para poder ir fortalecendo ela. Depois que você passar dos 100, 200 dólares numa pool, aí sim você pensa em começar novas pools de liquidez. Por exemplo, se eu fosse montar uma nova pool aqui agora, eu clicaria ali em pools. Ok, próximo, ir para as pools. E eu tenho ali as opções de USDCE com link, tá com a maior renda estimada nesse momento, por causa do volume, o TVL e a taxa. A gente tem o USDC com Ethereum, Ethereum com Solana, tá interessante também. Tem pool com a Aave
E tem ali, ó, Bitcoin com dólar. Olha que maravilha. A pool de Bitcoin com dólar com uma rentabilidade estimada de 29% ao ano. Lembrando, isso aqui é só uma estimativa, tá? O que vai mandar mesmo é o range que você vai definir para sua pool. Então você pode ganhar muito mais ou pode ganhar muito menos. Mas quanto menor o range, mais rápido ela sai da faixa. Aí você vai precisar desmontar a pool, mover o range, que eu já vou te explicar como faz. Então, se eu já tenho uma pool de Ethereum com dólar, vamos supor que eu já tivesse $200. Peguei uma grana nova aqui, separei os 10% do meu salário para poder investir. E dessa grana eu vou colocar aqui mais $50 em pool. Mas eu não quero pôr agora na minha pool de Ethereum. Eu quero me posicionar numa outra criptomoeda forte. Qual que seria essa outra criptomoeda forte? Bitcoin, meu filho. Se você não tem ainda pool de Bitcoin com dólar e de Ethereum com dólar, você nem deveria pensar em estar fazendo outro tipo de pool de liquidez. E qual que é a terceira pool que você faria? Solana. Ou Solana com dólar na própria Solana, ou aqui mesmo na Polygon a gente tem uma pool ali de Ethereum com Solana, que não é a Solana, assim, é o WSOL, né? É o Rapid Sol. Mesmo assim é a mesma coisa, tá? Então, se você não tem essas pools ainda, você não deveria estar pensando em coisas mais arriscadas. Aí depois que você já tiver Bitcoin, Ethereum, talvez a Solana, aí você pode pensar, vou fazer uma pool de Link, vou fazer uma pool de Aave ou de Lido. E aqui você tem até uma opção de pool de Bitcoin com Ethereum. 10% de estimativa de renda anual. Por quê? É a mais segura. Ou você fica 100% em Bitcoin ou você fica 100% em Ethereum quando sair da faixa. Então, de uma forma ou de outra, você vai ficar com uma moeda forte e vai ter comprado ela mais barato, automaticamente fazendo um DCA. Eu sei que muitas vezes é meio complexo para entender todos esses conceitos de pool de liquidez, mas é muito simples. Então, agora que eu já esclareci para você a questão de você colocar mais grana na pool, eu vou te mostrar como você faz para colocar na mesma pool. Porque se for para montar uma nova, já tem o vídeo explicando. Se for para colocar na mesma, olha como a Chainless é simplificada essa parada, meu irmão. Eu vou clicar ali, My Patrimony, que é meu patrimônio. Hoje eu tô meio poliglota, tá? Aí eu vou descer lá até o fim, vou achar minha pool de liquidez, vou dar uma dedada em cima dela aqui, ó. Toma. Abriu aqui minha pool de liquidez. Aí ali nos rendimentos, tá vendo que tá marcando ainda a quantidade, só que ali marca o total, tá? Se eu clicar aqui de novo em recolher rendimentos, você vai ver que tá zerado, ó. 0, 0. Não tem nada para mim coletar nesse momento. Então vamos voltar aqui. Inclusive seria interessante que a Chainless separasse, né, o que tem para coletar agora e o que já foi coletado aqui nessa parte para não criar uma confusão. Mas como eu falei, é uma opção nova aqui nesse aplicativo. Essas pools de liquidez estão na Uniswap, não é no aplicativo Chainless, tá? Eu sei que tem gente que às vezes pensa, a pool tá lá. Não, não tá na Chainless. Você só tá usando a Chainless como dashboard, digamos assim, né? Como a carinha da coisa, só que essa pool tá sendo montada lá na Uniswap, entendeu? Então, descendo aqui, eu tenho o meu investimento. E lá embaixo, ó, você tá vendo que eu tenho dois botões. Um que é resgatar e outro que é adicionar. Eu vou clicar aqui em adicionar liquidez, que é o quê? Colocar mais grana. E olha que legal, eu não preciso nem trocar o meu real, que eu fiz o Pix, o meu BRZ no caso, né? Porque quando você faz o Pix aqui em reais brasileiros, automaticamente a Chainless faz uma troca do real brasileiro por uma criptomoeda stablecoin pareada ao real, que é a BRZ. Ou seja, é uma transação sem lucros. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? E o leão? Não sei de nada, eu não sou contador, não sei de nada. Então aqui eu tenho a opção de escolher dólar ou real. E como eu tenho lá R$120 que eu não transformei em dólar ainda, eu posso simplesmente clicar ali, ó, utilizar real, que é a grana que eu fiz o Pix. Aí tá vendo que aqui embaixo ele aparece, ó, você tem 120. Aí eu posso colocar tudo ou eu posso colocar metadinha. Mas vamos colocar tudo. O 120, ó, máximo foi lá, R$120. Ele vai carregar aqui embaixo para mim as informações. E ele tá falando assim, ó, Marinho, se você for adicionar agora mais R$120 dentro dessa pool, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar... Ele não mostra em reais aqui embaixo, né? Então, R$120 é como se fosse $22. 22,30. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa grana e vamos comprar 21,53 em Ethereum e 0,51 em USDT. Porque esse é o range que a gente escolheu. Essa pool aqui está quase saindo da faixa.
Então, nesse momento, para me adicionar mais capital nela, é essas quantidades que eu preciso, porque a pool tá de 4.000 a 5.000, se eu não me engano, no preço do Ethereum. E como o preço do Ethereum tá muito próximo de 4.000, eu tô quase tomando o impermanente loss para baixo e ficando 100% em Ethereum. Então, quando você monta a pool de liquidez, você começa a entender o funcionamento dela, certo? Aí eu, beleza, vou clicar aqui então próximo. Eu aceito que você faça isso. Ela mostra para mim, ok, é isso que a gente vai fazer. Aprove sua transação, aí mostra várias opções aqui para mim, ó. O que vai ser feito, ó, composição do preço, tudo bonitinho. Taxa da Chainless, nesse caso aqui, a Chainless vai cobrar uma taxinha aqui, ó, taxa da rede vai cobrar 0,07 em BRZ. A Chainless vai me cobrar 0,59 em BRZ, que vai dar 11 cents de dólar, tá? Então presta, sempre vai ter essa informação da taxa que a Chainless está cobrando por isso. Ai, Marinho, mas eu fiz pela Crystal. A Crystal também cobra a taxa dela para você poder usar esses recursos mais simplificados. Aí se eu fizer direto para a Uniswap, aí você vai pagar só o gás da rede. Porém, você vai precisar de um computador porque, cara, é terrível fazer pool de liquidez usando o celular conectado com MetaMask, com Uniswap. É um rolê, velho. Então, não custa nada você pagar 10 cents de dólar para usar um bom aplicativo que vai estar tudo ali no controle da sua mão a hora que você quiser. E ele mostra ali, ó, o intervalo da nossa pool, que é de 4.000 a 4.999. Tá ali, ó, transação, adição de liquidez na Polygon, beleza. Tudo lindo, maravilhoso. Mostrando, ó, você vai enviar BRZ, vai receber Ethereum, USDT e vai adicionar na pool. Então, são várias transações que vão ser feitas aqui, não é uma coisa só. Ela vai pegar a BRZ, vai comprar Ethereum, que já gera mais uma transação, mais um gás. Vai pegar a BRZ, vai comprar o USDT, que já gera mais uma transação, mais um gás. Depois ela vai pegar tudo isso e vai adicionar como liquidez na pool, que é mais uma transação, mais um gás. Ou seja, ela vai fazer 3 coisas de uma vez aqui para mim, e eu acho muito justo eu pagar esses 11 cents de dólar para que a Chainless faça isso para mim, cara. Que aí eu não tenho todo esse trabalho. Então vou clicar aqui, ó, aprovar a transação. Leu a minha skin gratuita do governo. Erro ao adicionar liquidez. Olha que maravilha. Eu gostei disso. Por quê? Porque isso pode acontecer com você também quando você for tentar. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá de novo. Meu patrimônio. Mas agora eu vou ir mais rápido, tá? Pool de liquidez. Adicionar. BRZ. Vamos colocar o máximo. Próximo. Aprovar transação. Leu minha face. E agora foi. Viu? Pode ser que dê erro? Pode. Se a blockchain estiver congestionada, vai dar algum BOzinho com o Sleep Page. Inclusive, seria interessante também se a Chainless adicionasse alguma questãozinha para a gente poder aumentar o Sleep Page ali de 0,5% para 1%, porque se tiver muito congestionada a rede, você não vai conseguir fazer isso na hora. Se você tentar 2, 3 vezes e der erro, espera um pouco, meu filho, tenha paciência, vai tomar um café, volta depois de 1 ou 2 horas e tenta de novo, tá? Que vai dar certo. Então foi adicionado, ó. Seu investimento foi enviado, eu posso ir lá de novo, acompanhar a transação ou voltar direto para a tela de início, que é o que eu vou fazer agora. Aí eu vou atualizar essa tela, o meu real tem que sumir daqui, porque ele foi investido na pool. Sumiu. Sobrou 5 centavos em BRZ aqui para mim. Então eu vou clicar agora no meu patrimônio e vou descer ali até o fim. E olha só, a minha pool de liquidez agora está com 38,89 dólares. Adicionou o dinheiro nessa mesma pool. Certo? Então já check aqui nos 2 primeiros. Agora eu vou te mostrar como remover a liquidez, que é muito simples também. É bem parecido com adicionar. Vamos voltar lá na tela inicial. Vou clicar aqui em My Patrimony. Aí eu vou descer a tela até o final lá, ó, nas pools de liquidez. Vou clicar aqui em cima do pool de liquidez. Beleza. E ao invés de clicar adicionar liquidez, que é colocar mais dinheiro, eu vou clicar em resgatar liquidez. Aqui você tem algumas opções. Você não precisa tirar toda a grana da sua pool de liquidez se você não quiser. Você pode tirar, por exemplo, só 25% dela. Aí mostra ali, ó, você vai receber 9,39 em Ethereum e 0,22 em USDT. Então eu vou fazer isso, ó, vou clicar aqui próximo. Se você tomou um impermanente loss nessa pool, que é o que está quase acontecendo aqui, e ficou 100% em Ethereum, na hora que você for desmontar, você desmontar a pool e sair 100% em dólar, você acabou de tomar um prejuízo. Por quê?
Você entrou na pool quando o Ethereum estava, sei lá, 4.400 dólares. E agora o Ethereum está a 4.000 dólares. Ele desvalorizou. Então, se você pega o Ethereum que você tem nessa pool e vende nesse momento que ele está desvalorizado, você toma um prejuízo. Então, esse que é o risco da pool de liquidez. Você não saber o que está fazendo e acabar vendendo o seu ativo na baixa. Agora, se eu não vender esse Ethereum, eu não tomei prejuízo nenhum. Eu estou com Ethereum. Ah, o Ethereum está valendo 4.000? Tudo bem, a volatilidade do mercado é normal. Uma certeza que a gente tem é que já ele volta para 4.400, 4.500, vai chegar de novo nos 5.000 e o céu é o limite. Por isso que mais confiável ainda do que uma pool de Ethereum seria uma pool de Bitcoin com dólar. E a gente sabe que Bitcoin é Bitcoin. Você nunca vai se dar mal por acumular Bitcoin. Então eu vou clicar aqui em confirmar para remover esses 25% da minha pool e tá lá, transação enviada para ser processada na blockchain. Vou clicar para voltar para a tela de início, vou atualizar aqui e pronto, ó. Passou um pouquinho, atualizei ali, beleza. Aí você tá vendo ali, ó, investimentos, agora eu tenho 10 dólares ali na parte de investimento e 9,93 em Ethereum. E aqui na tela inicial, ó, no saldo para investir, ele só mostra o que você tem em dólar, USDC, e em BRZ, tá? Então, se você quiser ver o resto, você clica ali em cima, meu patrimônio, que vai mostrar lá, ó, eu tenho uma quantidade de Ethereum agora. Então, é assim que você remove a liquidez aqui, tá? O próximo ponto é simplesmente desmontar a pool. Então, se você tomar um impermanente loss, a pool sair do range, né? Vamos supor que o Ethereum nesse momento tivesse a 3.500 dólares e eu quisesse remontar essa pool com uma nova faixa, eu teria que desmontar ela primeiro para depois poder mover o range. Então, esses últimos dois pontos, eles estão bem alinhados um com o outro, porque para mover o range, primeiro você desmonta a pool. Aí depois você monta novamente, então você acabou movendo o range. Porque aqui na Chainless você não tem uma opção direta de simplesmente clicar e fazer um rebalance. A Crystal normalmente oferece esse tipo de função para você, porém tem as taxas, tem a estratégia certa para você não ficar tomando loss à toa. Nesse caso aqui, primeiro, você clica lá meu patrimônio, você vai até lá embaixo, clica na sua pool e vai lá resgatar liquidez, aí você põe o máximo 100%, que ela vai tirar toda a sua grana. Aqui eu vou receber mais 28 dólares em Ethereum e 0,67 em USDT. Vou clicar próximo, vou confirmar. Beleza, vai ler minha skin aqui. Eu posso ir lá para acompanhar a transação. Quando você desmonta a pool, ela desmonta a grana que está na pool e mais o rendimento em taxas, as FIIs que foram geradas. Então vamos atualizar aqui para ver se já foi, ó. Parece que foi, ó. Tem 2 resgates de pool aqui. Vamos voltar na minha tela inicial. Tá vendo meu patrimônio ali? 39,22. Se eu clico ali em cima, você vai ver que eu tenho uma boa quantidade de Ethereum agora e não tem mais nenhuma pool de liquidez aparecendo aqui, certo? E quando você for mover o range, você desmontou a pool, você tem que montar ela de novo. Nesse caso aqui, eu percebi que na Chainless você só consegue montar a pool usando dólar ou real. Então seria interessante, depois eu vou até falar com o pessoal da equipe, para que eles adicionem a opção de usar o próprio token, para que você consiga montar direto. Mas nesse momento, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que vender seu Ethereum por dólar e montar a pool com ele comprando novamente. Então você vai ter que ter muito cuidado com o range que você vai escolher na hora de fazer isso, para não tomar um prejuízo muito grande. No caso aqui eu tenho 38 dólares em Ethereum e 1 dólar em USDT. Então, se eu fosse remontar essa pool para mim não tomar um loss muito grande, o que eu faria? Eu ia pegar aqui esse Ethereum, ia vender ele por dólar, é claro, vamos colocar o máximo aqui. Aí tem o slip pagezinho, a taxinha de derrapagem normal, então vamos avançar aqui. Aí ele mostra aqui para mim, ok, taxa da rede, taxinha da Chainless, ó, 19 cents de dólar nessa venda. Beleza, vamos confirmar. Voltar à tela de início. Agora eu vou ter 37 dólares. E já apareceu aqui, ó, logo na minha tela de início. O meu SDC mostra ali no saldo para investir. Aí o que eu tenho que fazer? Pegar a mesma coisa com o meu saldo em USDT, que é aqui o Tether. Clico nele, vou colocar lá, ó, vender. Aí eu vou trocar o Tether por USDC. É uma operação de dólar por dólar. Então, beleza.
tenho 1,15, vai vir 1,14 em USDC. Normal, taxinha de rede, taxinha da Chainless. Faz parte do game, confirma, ok. Voltar à tela de início. E vai aumentar mais um pouquinho o meu capital ali daqui a pouco, quando a transação terminar de ser processada. Então lembra bem, eu estava com a maior parte dessa grana em Ethereum e tinha e pouquinho em dólar. Para mim remontar essa mesma pool sem tomar esse loss, eu preciso recomprar o Ethereum já agora, basicamente no mesmo preço que eu vendi ele, para mim manter a mesma quantidade de Ethereum e continuar com a pool de liquidez. Então, nesse caso, eu poderia vir aqui, ó, pools, ok, próximo, ir para pools. Eu não vou te explicar aqui os detalhes do que faz uma pool ser vantajosa ou não, mas para efeitos de comparação, eu vou continuar na mesma ali, Ethereum com o USDT. Então, eu vou clicar na pool, ok, vou clicar adicionar liquidez e agora aqui eu vou definir o meu range. Então, o meu preço máximo que eu estava usando, na casa ali dos 5.000, estava 4.999. Então, vou deixar aqui agora 5.022. E o preço mínimo da minha pool estava em 4.000. Vamos supor que eu vou diminuir um pouquinho ali, ó, para 3.900, para quando o Ethereum dá essa osciladinha eu não ficar fora da faixa. Beleza, vou colocar avançar e vou colocar ali utilizar dólar. Vou colocar todos os dólares. Aí aqui que eu tenho que prestar atenção agora. Porque olha só, ele vai montar a pool com 3,80 em USDT e 34 dólares em Ethereum. Ou seja, eu tinha 39 dólares em Ethereum. Nesse caso aqui, eu estou aceitando um loss basicamente de 5 dólares, porque eu vendi o Ethereum mais barato, né? Se eu montar a pool assim, eu vou vender o Ethereum mais barato e vou ficar com 4 dólares a menos de Ethereum, que é a quantidade de Ethereum que eu aceito vender mais baixo para remontar a pool. Então, o que seria mais interessante? Que eu adicionasse esses 3 dólares a mais fora do meu bolso, né, um novo capital, para mim poder manter a mesma quantidade de Ethereum na pool. Para fazer isso, é importante usar uma planilha, para que você tenha o acompanhamento e o gerenciamento correto dos saldos da sua pool de liquidez. Mas não se preocupe, que eu já mostrei como fazer isso aqui no canal também. Se você pesquisar planilha para pool de liquidez aqui no canal do Marinho, você vai encontrar um vídeo que eu te mostro passo a passo como criar isso. Então, se eu usar esse range, eu estou aceitando ter um pequeno loss de uma pequena partezinha do meu Ethereum. Como a gente está falando de pouca grana, é só 39 dólares, isso aqui, ó, isso aqui quase não vai fazer diferença, que é pouca grana. Agora, se a gente estivesse falando de 4.000 dólares, se fosse 3.900 dólares, e eu fosse remontar agora com 3.400, eu estaria aceitando o prejuízo de 500 dólares vendendo Ethereum na baixa. Então, quando o capital ainda é irrelevante, isso não faz tanta diferença. Mas quando você está com alto capital, a sua estratégia tem que ser maior. O seu conhecimento também, para você saber exatamente o que você vai fazer. Quer ver como eu montaria aqui sem tomar esse loss agora? Vou voltar aqui. Ao invés de deixar o preço mínimo lá onde eu tinha colocado nos 3.000, nos 3.900 e pouco, ó, eu ponho o meu preço mínimo aqui, 3.995, que vai ficar muito próximo. Aí eu ponho OK, pego aqui o dólar máximo e olha só a diferença que vai dar aqui agora nessa pool. Olha que maravilha, aqui eu não estou tomando loss nenhum. Vai usar 37,74 em Ethereum, quase 38, e 80 cents da minha grana em USDT. Ou seja, eu preservei toda a quantidade de Ethereum que eu tinha quando eu desmontei essa pool. Então aqui eu não estou tomando loss. Deu para entender? Aí eu posso colocar aqui próximo. Beleza, aprovo a transação, leu aqui a minha face, minha skin gratuita, e ele vai montar a pool de liquidez novamente para mim. Tá lá, seu investimento foi enviado para ser processado na blockchain. Vamos para a tela de início rapidão. Vou carregar aqui, ó, até bugou e dobrou meu capital, porque ele não conseguiu ler ainda que a pool foi montada. Ele tá achando que eu ainda tenho essa grana.
E a pool de liquidez já está aqui embaixo, ó, com 38,60. Mas ele ainda não leu que o dinheiro já saiu da minha conta. Agora que eu atualizei, ele já corrigiu aqui. E temos lá, sobrou 0,18 cents em Ethereum, ali na parte de investimento, que é uma quantidade que eu posso sacar ou vender. E a pool de liquidez foi montada com 38,61. Eu consegui manter a quantidade de Ethereum que eu tinha. Não tomei loss nessa transação. E a pool já está novamente aqui no range e vai começar a render uma grana. Agora, só para te explicar isso, usando o gráfico, que talvez fique um pouco mais simples para você compreender essas questões do impermanent loss, eu vou abrir aqui na DEX Screener um gráfico da pool de Ethereum com dólar, que é exatamente essa aqui, ó, WETH com SDT. Como eu sei que é essa? Por causa da liquidez dela, ó, são 3 milhões em liquidez e 1 milhão de volume. Então aqui é a da taxa de 0,03. Se eu pegar aqui a tela toda, fica mais fácil para mim te explicar. Então o que acontece? Se eu estou usando um range até 5 mil, com o mínimo aqui em 3.900 e pouco, você está vendo que o preço do Ethereum agora está muito próximo do meu preço de baixo? Então eu já tinha explicado que numa pool de liquidez, automaticamente, como que é o comportamento dela? Conforme o ativo vai descendo, essa pool vai comprando o ativo que está perdendo valor. Nesse caso é muito fácil a gente entender, porque é Ethereum com dólar. Então, se o Ethereum começa a perder o valor dele, a minha pool de liquidez vai comprando Ethereum enquanto ele cai. Ela meio que faz um DCA automático. Por isso que você vê o valor de capital diminuir. Pode ser que você começou sua pool com 100 dólares e devido a essa baixa do Ethereum, ó, vamos supor que você montou a pool aqui nesse momento que o Ethereum estava 4.700. Você montou com 100 dólares. O Ethereum nesse momento caiu 15%. Então se você colocou 100 dólares nessa pool, você vai olhar para ela agora, vai ter 85. Você vai falar, meu Deus, estou perdendo dinheiro. Mas não, você está comprando Ethereum enquanto o preço dele está caindo. Se é simplesmente ele fazer um pivô aqui e voltar a valorizar até os 4.700, sua pool vai voltar a ter os 100 dólares. E você não precisou fazer nada. Isso é só volatilidade do mercado. Porém, quando sai da faixa, que a gente fala o impermanent loss, e a pool sai do range, saiu aqui ó para baixo aqui do preço, aí seu capital vai diminuir mais ainda e sua pool para de coletar taxa. Então esse é o impermanent loss. Mas se você só largar a pool lá e deixar e o Ethereum depois volta para o preço, a pool volta a coletar taxa. Por isso que é impermanent loss. Não é algo permanente, é temporário. Principalmente com o Ethereum. Você pode ver que nesse ponto aqui, ó, ele saiu da faixa, ficou fora e depois voltou. Então a minha pool chegou a tomar impermanent loss, porque o mínimo dela estava ali em 3.999. O Ethereum derreteu ali. Ele chegou em que preço ontem? Ele chegou em 3.800. Nesse momento eu não estava ganhando nada com a minha pool, mas eu simplesmente deixei ela lá. E quando o Ethereum voltou, ela continuou coletando as taxas. Então esse é o cuidado que você tem que ter, porque quando sua pool sai do range aqui, você fica 100% em Ethereum. Se você vende o Ethereum que você comprou a 4.700 para montar a pool, você vende a 3.800 para poder remontar um novo range, a quantidade de Ethereum que você vendeu por 3.800 para remontar é o prejuízo que você está aceitando. É o mesmo que você comprar um ativo na alta e vender na baixa. E isso nunca é legal. Por isso você tem que ter atenção quando tomar impermanent loss e for remontar a sua posição, para que você mantenha a mesma quantidade do ativo e não venda ele na baixa. Se precisar, você pega ali mais 1 ou 2 dólares e põe dentro da pool para poder remontar ela. Agora, vamos imaginar uma situação hipotética, tá? Só para você entender uma outra estratégia que a gente pode sair do impermanent loss sem tomar prejuízo. Ó, esse retângulo aqui basicamente é o range da nossa pool. Vamos imaginar que o senhor Ethereum estivesse caído ali na faixa dos 3.300, nessa linha vermelha. E nossa pool tá aqui em cima, de 5.000 a 4.000. E você pensa, porra, eu não quero ficar de fora sem ganhar taxas. Eu quero remontar a pool, mas eu não tenho mais dólares para colocar numa nova faixa
sem vender meu Ethereum na baixa. Eu não quero vender a quantidade de Ethereum que ficou na minha carteira por 3.300, sendo que eu comprei a 4.700 para montar a pool. Você pode montar uma pool fora do range. Como você vai fazer isso? Você remove toda essa liquidez. Aí quando você for montar a pool, você vai colocar o preço mais ou menos assim, ó. Se o Ethereum tiver a 3.350, você coloca o mínimo da sua pool em 3.385. Porque na hora de adicionar a liquidez, 100% do capital vai ser em Ethereum. E assim que o Ethereum começar a subir, nessa situação hipotética, automaticamente ele começa a vender Ethereum na pool. E se ele for subindo, subindo, vai vendendo, 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 vendendo. Aí tá descendo, vai comprando, 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 comprando. E todo esse movimento tá gerando FIIs, tá gerando taxas. Então, só para te lembrar, o objetivo de uma pool de liquidez é ganhar taxa. Se você ainda está preocupado com o valor total do capital, isso aqui é só a volatilidade do mercado. Mesmo se você tivesse parado, só segurando o Ethereum e ele desvaloriza, seu capital desvaloriza da mesma forma. A diferença é que na pool de liquidez você vai ganhando taxa em todo esse processo. A única coisa que você não pode fazer é pegar o Ethereum que você comprou na alta e vender na baixa para poder remontar a sua pool. Então essa estratégia de montar a pool fora do range com uma faixa de preço maior, mantendo o topo que você escolheu no início, é uma ótima estratégia para você não ficar de fora, continuar coletando taxa e não tomar o loss de vender o token na baixa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que ficou longo, mas deu para explicar bastante coisa aqui. Como eu já disse, o link da Chainless vai estar na descrição e aqui em cima vai aparecer para você um outro vídeo mostrando um passo a passo com mais informações de como montar a pool de liquidez usando o celular e com alguns fundamentos de como escolher a melhor pool de liquidez para você entender qual que paga mais e por que paga mais.